Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai abrir um texto que parece, assim, à primeira vista, um simples relatório de batalhas. Quase um diário de guerra, né? Exato. Mas que, na verdade, é quase a certidão de nascimento de um império. Estamos falando do capítulo 8 de 2 Samuel. Isso, e para analisar, a gente está com texto bíblico, claro, mas também com comentários de duas bíblias de estudo muito boas e um mapa da região. O mapa vai ser fundamental, viu? Com certeza. E o nosso papo aqui é justamente ir além da lista de quem venceu quem. A gente vai tentar decodificar a estratégia por trás disso tudo. Exato. Como é que Davi pega um reino tribal, sabe, cercado de inimigos e transforma numa potência regional? É isso. É uma história de conquista, sim, mas é também sobre uma impressionante construção de Estado. Ok, vamos lá. O capítulo já começa com duas campanhas. Contra inimigos que eram, digamos, clássicos de Israel, os filisteus e os moabitas. Sim, os vizinhos de sempre. E a primeira frase já me deixou intrigado. Diz que Davi tomou Metegueamá dos filisteus. Que nome é esse? Soa mais como um código do que como uma cidade. É uma ótima observação, porque é bem por aí. O fascinante é que Metegueamá provavelmente não é um lugar físico. Ah, não? Não. As notas de estudo que a gente tem indicam que a tradução mais provável seria algo como a rédea da cidade-mãe. A rédea da cidade-mãe. Isso. A sacada aqui é que Davi não conquistou só mais um posto avançado. Ele tomou o controle central do poder filisteu. Nossa. Então a metáfora da rédea é a chave. Ele não só derrotou o cavalo, por assim dizer, e ele pegou as rédeas para controlar o bicho. Exatamente. Muda toda a perspectiva, porque a gente lê Davi venceu os filisteus e soa como só mais uma batalha, né? Sim, mais uma na longa história deles. Mas o que as fontes sugerem é que foi um golpe cirúrgico. Ele decapitou a liderança deles de forma duradoura, foi uma solução de longo prazo para um problema que vinha desde a época dos juízes. Entendi. Então, com essa única ação, ele garante a fronteira oeste e pode finalmente olhar para outras direções. Exato, ele vira as costas para o mar e olha para o leste. Para os moabitas. E aí a narrativa muda de tom. Deixa de ser estratégica e fica brutal. Fica pesada. A imagem de Davi fazendo os prisioneiros se deitarem no chão e medindo eles com uma corda é de uma frieza que arrepia. 2 medidas de corda para a morte, uma para a vida. É uma imagem feita para chocar. E a intenção era essa. Isso é pura guerra psicológica. Ele não está só eliminando soldados. Ele está enviando uma mensagem. Uma mensagem aterrorizante para todas as nações vizinhas, tipo, a resistência vai ser esmagada sem a menor piedade. A execução de 2/3 dos homens, isso quebra a espinha dorsal de uma nação por uma geração. É difícil ler isso sem um calafrio. Mas me pergunto sobre a lógica. Por que poupar 1/3? Se o objetivo era o terror total, por que não eliminar todo mundo? E aí entra outra face da estratégia de Davi, o pragmatismo econômico. Ao poupar 1/3, ele garantia que ainda existiria mão de obra para cultivar a terra, criar animais e, o principal, para gerar os tributos que ele ia exigir. Claro. O texto é explícito nisso. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi, trazendo-lhe tributos. Ele transforma um inimigo em um ativo econômico. De combinação terror para garantir a submissão e pragmatismo para garantir o lucro. Com as fronteiras oeste e leste pacificadas E lucrativas. seria de se esperar uma pausa. Mas o que as fontes mostram é o contrário. Ele pisa no acelerador. E com força. Ele se volta para o norte, para um conflito de uma escala completamente diferente. Contra Hadadezer, o rei de Zobá. Certo, Zobá. Olhando no mapa, a gente vê que não era um vizinho de porta, né? De jeito nenhum. Era um poderoso reino arameu ao norte de Damasco. Atacar Zobá não era mais sobre defender fronteiras, era sobre projetar poder. Era sobre expandir a influência Expandir e controlar a economia da região. e o que tinha de tão importante lá no norte. As rotas comerciais. As principais artérias que ligavam a Mesopotâmia com o Mediterrâneo passavam por ali.
Quem controlava Zobá e Damasco controlava um fluxo imenso de riquezas. Entendi. Então a campanha ali foi uma declaração de que ele não era mais só o rei de Israel. Era a chegada de um novo jogador no tabuleiro regional e um jogador de peso. E a vitória foi esmagadora, pelo que o texto diz. Milhares de soldados, carros de guerra, e aqui a gente chega num dos detalhes que eu acho mais curiosos do capítulo inteiro. Ah, os cavalos. Os cavalos. Ele captura essa tecnologia militar de ponto equivalente aos tanques de guerra da época, e o que ele faz? Ele aleja, ele jarreta a maioria dos cavalos, guardando só para 100 carros. Parece contraintuitivo, né? Totalmente. Minha primeira reação foi, por quê? Se você captura a melhor arma do inimigo, a lógica é usar essa arma. Eu fico pensando se era uma questão logística, tipo, ele não tinha como manter tantos cavalos, ou se tem algo mais aí. Tem muito mais. E as notas de estudo ajudam a gente a entender, são tipo 2 camadas de explicação aqui. A primeira é puramente militar, como você sugeriu. Ok. Ao incapacitar os cavalos, Davi estava destruindo a capacidade de Hadadezer se armar rápido. Um cavalo treinado para combate era um ativo caríssimo, difícil de substituir. Era uma desmilitarização forçada. Ok. Taticamente isso faz sentido. É uma forma de garantir que o inimigo não volte a te atacar tão cedo. Mas, ainda assim, 100 carros é um número muito específico. E essa é a segunda camada, a teológica e política. Havia um princípio na lei hebraica, lá em Deuteronômio, que dizia para o rei não multiplicar cavalos para si. Para que a confiança dele não estivesse no poder militar. Mas em Deus, exatamente. Ao se limitar a um número simbólico de 100 carros, Davi estava fazendo uma declaração pública. Era como se ele dissesse, olha, eu tenho o poder de criar o exército mais moderno da região, mas a minha confiança não está nisso aqui. Que jogada. É uma decisão que funciona em 3 níveis. Tático, estratégico e teológico. É de uma sofisticação impressionante. E essa vitória, claro, chama a atenção. O texto diz que Toi, rei de Ramate, que era inimigo de Hadadezer, manda o filho com presentes para parabenizar Davi. É a diplomacia clássica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato. Toi lê o cenário, vê que surgiu um novo poder dominante que acabou de neutralizar a maior ameaça dele. Em vez de esperar para ser o próximo, ele se adianta. E manda uma embaixada com ouro, prata, bronze. Basicamente dizendo, oi, estamos do mesmo lado, tá? Ele vira um aliado voluntário. E o que Davi faz com todo esse tesouro? Ele não constrói um palácio maior. O texto enfatiza que ele consagra tudo ao Senhor. E esse ponto é crucial para a gente entender o projeto de nação dele. Ele está sistematicamente ligando cada conquista militar a um propósito religioso. A guerra financia a adoração. Todo esse metal precioso vira a base material para o futuro templo em Jerusalém. Cada campanha, cada vida perdida, cada cidade subjugada é justificada como parte de um plano divino maior. Exatamente. E expansão não para. Depois de Zobá, ele ainda derrota os sírios de Damasco e em seguida vai para o sul e derrota os edomitas. E ele estabelece guarnições que são basicamente bases militares. Sim. Por todo o império. Ele está consolidando o território. Certo. Mas um império não vive só de vitórias. Como ele administrava tudo isso? E é por isso que a estrutura do capítulo é genial. Ele termina a parte das guerras e imediatamente apresenta a estrutura do governo de Davi. A câmera sai do campo de batalha e vai para o gabinete do rei. É a transição do general carismático para o monarca administrador. Perfeito? É isso. Vamos olhar essa lista de cargos porque ela diz muito. Primeiro, Joabe, comandante do exército. A força. O poder militar. Depois, Josafá como cronista, o responsável pelos registros, a memória do Estado. Isadoc e Aemeleque como sacerdotes, o poder religioso. É a espinha dorsal de qualquer governo antigo, militar, administrativo e religioso. Mas a lista continua com os detalhes fascinantes. Tem o secretário, Seraías, para a burocracia. E aí, essa figura, Benaia, certo, comandante dos Quereteus e Peleteus. E as fontes dizem que esses não eram israelitas, né? Exato. As notas de estudo apontam que eles eram muito provavelmente uma guarda de elite de mercenários estrangeiros, talvez de Creta ou da Cilícia. Espera aí. Usar mercenários estrangeiros para proteger o rei de Israel.
no coração do poder. Isso soa uma péssima ideia. Parece uma receita para um golpe de Estado. Parece arriscado, né? Mas, na verdade, era uma jogada de mestre para consolidar o poder. Como assim? Pensa bem. Uma guarda de israelitas teria lealdades divididas. Eles teriam as famílias, as tribos, os clãs, numa briga de poder interna, para quem eles seriam leais? Boa pergunta. Já os mercenários estrangeiros não tinham nenhuma ligação com a política tribal de Israel. A lealdade deles era 100% com a única pessoa que pagava o salário deles, o rei. Uma força de elite totalmente confiável e imune às intrigas da corte? Exatamente. Uma decisão política fria e muito, muito astuta. E para fechar a lista, o texto diz que os filhos de Davi eram sacerdotes, ou, em algumas traduções, conselheiros principais. Essa ambiguidade na tradução já é reveladora. Mostra a fusão que Davi estava criando entre a dinastia dele e a estrutura religiosa do Estado. Seja como sacerdotes ou ministros, os filhos dele estavam no centro do poder. Ele está amarrando todas as pontas: militar, burocrática, religiosa e de segurança. Diretamente à família dele. Então, quando a gente junta tudo, fica muito claro. O capítulo 8 de 2 Samuel é um manual de construção de impérios. Começa neutralizando ameaças antigas, passa pela projeção de poder para controlar a economia e termina criando uma máquina de governo para administrar tudo. Vemos o mapa sendo redesenhado, do oeste com os filisteus até o norte, no rio Eufrates, e o sul em Edom. É impressionante. É impressionante. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, né? Que as fontes nos convidam a fazer. Davi dedica todos os despojos de guerras, algumas incrivelmente violentas, para construir um templo, um espaço sagrado. Sim. Isso levanta uma pergunta que atravessa a história. Como um líder ou uma nação concilia atos de guerra de uma brutalidade extrema, como a gente viu contra os moabitas, com uma devoção religiosa tão profunda? Onde nessas narrativas termina a necessidade de segurança nacional, onde começa a ambição imperial e onde se encaixa a crença num mandato divino para justificar tudo isso?